Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira edição do podcast Revigora. E hoje estamos com uma convidada super especial, doutora Mariana Magalhães, ela que é ginecologista, obstetra e especialista em estética íntima. É isso mesmo, doutora? Exato. Seja muito bem-vinda, te agradeço por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Pra se apresentar um pouquinho pra gente. Obrigada, eu agradeço o convite. Super parceira da Revigora, né? A gente estreitou os nossos laços aí, principalmente nessa parte da estética íntima, que a gente vai conversar um pouquinho agora durante esse nosso encontro. E pediram para eu falar um pouquinho sobre a minha formação, né? Então, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz a minha residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Depois disso, acabei me mudando para Santa Catarina, inicialmente Joaçaba, depois Criciúma. Nesse meio tempo, fiz uma pós-graduação em ultrassonografia ginecológica e obstétrica, que faço todos os dias um pouquinho ainda. Sim. Mas já na época da residência, eu gostava muito dessa nova ginecologia que estava surgindo, que era a questão da regeneração, porque a gente vê aí que a gente trabalha com uma dificuldade muito grande de tratamentos, né? Quando a gente fala de atrofia genital, e a gente vai cobrir isso aqui ao longo da nossa conversa, e na época era um assunto muito incipiente, né? Era uma coisa que, inclusive, eu sempre brinco. Eu tinha uma colega eu tenho uma amigona minha, que é dermato, e na época eu falei pra ela, eu disse, amiga, eu tô com vontade de fazer um curso de laser pra região genital. E ela me olhou bem séria, assim, e disse assim, amiga, isso é coisa de charlatão, né? E aquilo ficou charlatão, e eu, meu Deus, será que eu sou tão doida assim? Pois é. E se passaram alguns anos e eu acabei encontrando novamente a ginecologia regenerativa. Fui fazer o meu primeiro curso de especialização nessa área lá em 2017, pela Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa, e desde então venho me aperfeiçoando constantemente nessa área. Já fiz curso de injetáveis genitais, recentemente terminei um fellow em cirurgia íntima, que é uma área que eu gosto bastante, né? Tenho atuado bastante. E assim como amo a obstetrícia, amo muito o que a regenerativa e a estética podem trazer do ponto de vista de saúde da mulher. É uma área extremamente apaixonante, assim. Então, e hoje em dia a gente ouve muito falar sobre procedimentos estéticos, né? Muitos procedimentos para rejuvenescimento facial, para as linhas de expressões, aumentar a elasticidade, produção de colágeno. E tudo isso está voltado também para a região íntima da mulher. Sim. Né? Muitos procedimentos hoje em dia, mas também acredito que tem muita gente que ainda não conhece. Isso ainda é um tabu, né? É um tabu não só para as mulheres, porque às vezes é muito difícil a mulher voltar para si e olhar para a sua região genital, né? Como é complicado a gente chegar com um espelhinho no consultório, botar e dizer, olha, tem alguma coisa que te incomoda? Isso já é um tabu. A gente se olhar, se tocar já é um tabu. E não só isso, a parte científica da coisa. Porque há alguns anos atrás a gente tinha muito pouca evidência de que esses procedimentos de fato eram seguros e funcionavam. E eu sou uma pessoa extremamente científica, eu estudo, eu gosto de basear a minha rotina diária em o que tem de evidência. Então, eu jamais vou fazer uma injeção de ácido hialurônico, um skin booster, se eu não tiver um artigo que me diga, faça, isso é seguro, isso vai melhorar. Então, hoje a gente está vivendo um novo momento na ginecologia em relação a isso, porque a gente está conseguindo, e o Brasil, produzir muita literatura, muito cientificismo em cima disso. E a gente não tá falando só de melhorar a ruguinha, né? E a gente tá falando de melhorar a qualidade de vida. É uma questão de saúde.
Eu sempre conto um caso que eu tive, uma das primeiras pacientes que eu atendi, que acabou fazendo procedimentos relacionados ao rejuvenescimento íntimo. E ela chegou no consultório e ela me disse: eu tenho vergonha da minha genitália desde que eu tenho 16 anos. Nossa. Eu nunca consegui ter uma relação sexual satisfatória. E isso me marcou. E tudo que veio depois disso, relacionamentos abusivos. E eu não tô dizendo que a insatisfação com a pepeca dela seja causa, Sim. ou a única causa, mas com certeza influenciou. Uma pessoa que não se ama do ponto de vista como mulher. E a gente sabe que a nossa pepeca é muito importante, né? A gente vê aí as pacientes, por exemplo, câncer de mama, que passam por uma mastectomia radical, a gente sabe o quanto isso afeta a qualidade de vida, a autoestima. E por que não olhar para a pepeca? Né? Pepeca é parte, é um órgão funcional e que tem uma função extremamente importante no nosso dia a dia. Né? A OMS coloca a vida sexual, a sexualidade como um dos índices para a qualidade de vida. Então, a gente ter relações sexuais satisfatórias, a gente ser satisfeita com a nossa região genital, significa ser satisfeita e ter qualidade de vida. Então, a gente não tá falando de estética, a gente tá falando de funcionalidade. Sim. De autoestima. Eu vejo muito hoje em dia, no dia a dia, lá na farmácia, né? A gente conversa com as pacientes. E quantas pessoas que a gente conhece hoje, quantas mulheres têm vergonha de colocar um biquíni, né? Muitas. Não, porque fica marcando roupa de academia, nem pensar. Vai botar uma leg e fica marcando, né? Às vezes os grandes lábios, né? É um pouquinho maior e tem esse tabu realmente. Não, só vou pra academia se eu tiver com uma camiseta bem comprida aqui. Não bota um biquíni de jeito nenhum. Ou às vezes uma paciente bariátrica, né, acaba perdendo muita gordura, perde muita elasticidade, fica elas com uma apertam o coxim, né? Isso. A gente sabe que essa perda de peso acentuada é uma coisa que influencia o nosso coxim, tanto na face, mas também nos grandes lábios, né? Então a gente fica com aquele grande lábio pendente, né? Aquela coisa da pele caída. Isso. E isso tem solução, né? A pessoa não precisa ficar pensando que tem que a barriga fazer a lipo, fazer isso, fazer aquilo e ficar com a região genital desconfortante para ela. Tem solução para isso, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas para isso. E claro, sempre é procedimento cirúrgico, né, doutora? Não. Muitas vezes é não cirúrgico, na verdade, né? A maioria das nossas tecnologias é não cirúrgica. Quando a gente vai olhar para o que a gente pode fazer, para a gama de coisas que a gente tem à nossa disposição, e claro, a gente individualiza, né? Mas, eu tenho uma pepeca que perdeu um coxim gorduroso de forma bastante evidente, tá super flácida. Então, vamos estimular colágeno com bioestimulador, vamos preencher, vamos eventualmente ressecar de forma cirúrgica, minimamente invasiva. A gente faz isso no consultório, com sedação. Então, assim, de forma minimamente invasiva, a gente resseca um pouco aquela pele, preenche, estimula colágeno, e isso vai revitalizar toda a parte externa da vulva, né? A pepeca, como a gente, né? Mas a gente tem também a questão do capuz do clitóris, que acaba ficando mais pendente. A paciente que tem um capuz de clitóris mais proeminente vai ter perda de sensibilidade na relação sexual, uma dificuldade de atingir orgasmo, por exemplo, de ser estimulada de forma clitoriana, que a gente não sabe que é a gente sabe que não é o único estímulo, né? Mas isso são tudo abordagens que a gente tem e que nos foram proporcionadas por esse crescimento da regenerativa, que realmente, como eu falei, a gente tira a paciente de uma situação de não ter prazer, não se sentir apta a ter uma relação sexual satisfatória, para uma mulher extremamente autoconfiante, ativa, feliz, né?
o escurecimento da região genital. Isso. Uma a coisa... gente tá com várias perguntinhas aqui que o pessoal foi encaminhando. Eu conversei com várias meninas. Encaminharam através do nosso Instagram, no @farmácia Revigora, várias perguntas para eu te fazer. Então vamos lá. Uma delas é isso, é o escurecimento, às vezes causado pela depilação, né? O uso de lâmina por longos anos. E eu acho que a própria região, né, tende a deixar mais escurinha. Sim. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Gente, a nossa pepeca é pelo menos um tom mais escuro que a nossa pele. Ponto. Então, não dá pra você chegar no consultório achando que a sua pepeca vai ficar branquinha. Isso também não é legal. Mas a região genital é pelo atrito, pelo uso de roupas justas, pela depilação. O tipo de pele e a genética da paciente influencia muito, né? A gente tem, de fato, um escurecimento mais evidente. As pacientes que têm diabetes, por exemplo, porque elas têm uma resistência insulínica, acaba tendo mais chance de escurecer de forma mais evidente a região genital. E não só a região genital, mas também a raiz da coxa, né? Então, aí vai lá, bota um biquíni, fica escurecido. É que nem a axila, né? O pós-parto, a gente tem aquele estímulo dos hormônios durante a gestação. Os nossos hormônios próprios da gestação vão estimular os nossos melanócitos, que são as células pigmentantes, né? A produzirem mais melanina. Então, a gestante ficou com a linha negra, aquela linhazinha na barriga, mas ela também escureceu a axila, ela escureceu a pepeca, ela escureceu o buço. Então, é uma paciente que tem mais tendência à melanose. Sim. Então, todas essas são diferentes casos que a gente tem tratamento. E também o escurecimento genital. Gente, tem que desapegar dessa coisa que o escurecimento genital a gente trata com laser. Como que o laser pode estar ajudando nessa parte do clareamento da região íntima? Então, a gente fala muito do laser, né? Mas isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pacientes. Não é só o laser. Muito antes, pelo contrário. O laser, às vezes, pode não ser o tratamento para determinados tipos de pacientes. Então, tudo a gente individualiza, né? Quando a gente está falando de laser, a gente está falando de comprimento de onda, a gente está falando de energia. Então, eu falo de um laser para clareamento, eu estou falando de um laser que vai estimular a reptilização. Então, eu estou querendo descamar aquela pele para que uma nova pele não pigmentada venha. Mas a gente sabe que o comprimento de onda que estimula a água, por exemplo, que é o laser que a gente trabalha ali no consultório, ele não vai ser extremamente, exatamente no cromóforo água. Ele vai entregar calor e, dependendo do tipo de pele daquela paciente, a gente vai causar um escurecimento ainda maior, ou até mesmo uma despigmentação por uma doença inflamatória crônica. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado em dizer que laser é para clareamento íntimo. Depende muito do fototipo daquela paciente. É primordial. Então, pacientes com fototipos altos, não, o laser não é para você. Não tem indicação, então. Não. Talvez eu não vá entregar o resultado e muito antes, pelo contrário, vá trazer malefícios para aquela pele. E a gente tem inúmeras outras tecnologias de clareamento. A gente tem o drug delivery, que eu amo fazer, porque é uma técnica segura, é uma técnica que cabe para todos os tipos de para todos os fototipos. A gente consegue fazer através, por exemplo, do microagulhamento, criar microporos naquela pele e entregar aquele ativo de forma mais eficaz. Sim. Não só um peeling químico que vai descamar a região genital, mas um procedimento que, além de estimular colágeno, não tanto, mas sim, né, dá um up na pepeca, vai também entregar um ácido glicólico, um ácido mandélico,
O ácido acetil salicílico, nós temos inúmeras formulações que a gente pode trabalhar de acordo com o tipo de pele e o resultado que a gente quer. Sim. Então, por isso que é uma coisa que eu sempre digo, eu gosto muito de individualizar. Então, eu olho para o fototipo daquela paciente e eu penso, não, essa paciente, o mandélico é excepcional. Para essa paciente, o cósgico é melhor. Então, tem que ter esse olhar e tem que ter esse conhecimento. Não é só chegar, vamos fazer um laser e vamos descamar essa pepeca. Não. Porque talvez você, primeiro, não entregue o resultado que aquela paciente está esperando. E segundo, traga malefícios para ela. Então, eu vou te dizer que na minha rotina, o laser para clareamento é a tecnologia que eu menos utilizo. Sim. Eu utilizo muito mais drug delivery com microagulhamento ou até mesmo os peeling químicos do que o laser propriamente dito. Sim. A gente vê muito, né, skincare hoje em dia também para região íntima, né? E vende pela internet, né? E o pessoal, comprei porque uma amiga usou aquela coisa, né? E um vai, passa pro outro. Mas tem que entender que a região íntima é uma região bem sensível, né? Nossa região íntima é feita de mucosa, semimucosa, de pele. Então tem que cuidar muito o produto que vai estar utilizando ali, né? Que vai passar. E eu acho que também é muito importante, né, Mari? A gente sempre pega as pacientes de vocês também lá da clínica, faz esse procedimento na clínica, mas depois o ideal é fazer o skincare em casa também. Muito. Né? Porque assim como um procedimento em casa, eu vou lá, eu faço, né, um fio de sustentação, eu faço uma aplicação de bioestimulador. O ideal é continuar o skincare em casa para manter esse resultado por um período maior, para ter um resultado melhor, né? E então, a gente precisa é a mesma coisa. A mesma coisa. E o efeito do clareamento, já que a gente está falando do clareamento propriamente dito, a gente costuma inclusive pedir que seja feito um preparo pré. Sim. Então, uns 15 dias antes da nossa sessão em consultório com drug delivery, a gente vai fazer um preparo, vai fazer um skincare pré-procedimento, que vai sensibilizar aquela pele, que vai sensibilizar aquele melanócito, para que eu consiga entregar um resultado ainda melhor. Agora, se eu faço um baita peeling, super top, e aquela paciente no dia seguinte tá lá usando calça jeans justa e esquece que tem pepeca, sim, daqui a 2 semanas ela tá no meu consultório me dizendo, não funcionou nada. Então, eu sempre digo, gente, eu sei o que eu tô fazendo, mas eu preciso né? que tu me ajude no resultado. É que nem os pós-operatórios, né? O paciente vai fazer uma ninfoplastia, né? Vai fazer uma ressecção de pequenos lábios. Pós-operatório da ressecção de pequenos lábios está diretamente relacionado ao cuidado que aquela paciente vai ter. Então, tem que botar gelo. Não pode fazer atividade física, não pode ter relação sexual, não pode sair viajando 48 horas sentada num carro. Vai doer muito, vai sair ponto, e o resultado não vai ser aquele esperado. Então, o cuidado com a região genital é algo mais difícil de se ter, porque o rosto tá lá exposto, né? Sim. A gente acorda de manhã e diz assim, meu Deus, tô colheira, vou passar aqui um negocinho, né? Tô com uma bolsinha. O protetor solar e a pepeca, tu bota uma calcinha qualquer e deu. Tá escondidinha. Então, se o objetivo é a gente ter saúde íntima e melhorar a autoestima a partir da saúde íntima, a gente também tem que se voltar. Assim como a gente vai pra academia malhar, como a gente cuida do rosto, a gente cuida da pepeca. Não é tão difícil. Não, né? Com certeza. E na parte da perda de elasticidade, né? Às vezes, principalmente no pós-parto, a gente ouve muito isso. E a mulher também aumenta, né? Tem um alargamento do canal vaginal. Essa parte da estética íntima também entra. A gente também tem procedimentos que podem estar ajudando. Quando a gente fala em flacidez, em perda de elasticidade de canal vaginal, aí sim, aí a gente entra, o laser entra muito bem. A radiofrequência, que é uma outra tecnologia baseada em energia também, que a gente tem lá no consultório, tem resultados excepcionais para essa questão da flacidez, né, da sensação de alargamento. E hoje a gente já fala em estímulo com ácido hialurônico, por exemplo, intracanal. Algo que precisa ter muito cuidado. Sim.
Não é qualquer profissional que está habilitado a fazer esse tipo de injeção intracanal. A gente tem a chance de fazer algumas complicações, inclusive graves, como embolia pulmonar. Nossa. Uhum. Né? Tem casos relatados na literatura. Então, eu acho que toda vez que a gente vai buscar um tratamento intravaginal, o profissional mais adequado para se procurar é o ginecologista, gente. Quem é que conhece canal vaginal como a gente, melhor né? que ele não tem. Mas, assim, essa questão do pós-parto é muito legal. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Tem alguns estudos na literatura que fizeram uma correlação por biópsia, tá? Então, super válido, né? Então, foram lá e biopsiaram a pepeca internamente, a pepeca do pós-parto e a pepeca da atrofia pós-menopáusica. Quem que tu acha que foi pior? O pós-parto? O pós-parto. Então, mamães, a sua pepeca é mais sequinha que a pepeca da vovó, entendeu? Pois é. Então, quando os pacientes chegam e dizem, ai, doutora, eu não tenho vontade nenhuma. É óbvio que você não tem lubrificação, você não tem estímulo. Quando tiver relação, vai doer muito. Então, tem que estimular colágeno, tem que estimular a lubrificação. Então, além daquela pomadinha, velha e boa pomadinha que todo mundo conhece, que é uma meleca, né? A gente tem laser, radiofrequência, estímulo de colágeno por ácido hialurônico, né? Então, os skin boosters a gente pode fazer intracanal. E a gente consegue... indicados, então, para essa parte do ressecamento. Inclusive, por exemplo, a gente consegue associar a técnica, faz o laser e joga um skin booster. Olha só. Porque o laser funciona como drug delivery. Tu faz a ablação daquele epitélio, né? Abre canaizinhos e joga um skin booster, um ácido hialurônico com fator de crescimento, com TGF. Sim. E aquele epitélio vai... Nossa, bomba. Né? Vai bombar. E é muito bom. E às vezes a gente tem resultado na primeira sessão. Sim, é isso que eu ia te perguntar também. Quantas sessões? Depende de cada caso? Depende isso é muito individualizado. A gente costuma ter protocolos fechadinhos, assim. Eu não gosto muito disso. Eu acho que é individualizada a coisa, mas no geral a gente consegue resultados muito bons com 3 sessões, por exemplo, se a gente tá falando de laser, né? Se eu falo de microagulhamento para clareamento, às vezes uma sessão é suficiente para atingir o resultado que aquela paciente quer. O skin booster também, né? Às vezes a gente faz um bioestímulo de colágeno com hidroxapatita de cálcio no grande lábio e ela vai fazer uma vez só e vai voltar daqui a 9 meses, 12 meses e vai... Mas isso depende muito, né? Do metabolismo daquela mulher, da pele daquela mulher, do estímulo de colágeno que ela vai fazer e também depende da técnica, né? Sim. Eu ia te perguntar isso também, sobre o tempo que dura, por exemplo, um preenchimento na região íntima, né? Mais ou menos... a gente costuma... rosto, assim, geralmente é a mesma coisa. A gente vai ter aí períodos entre 9 e 12 meses que a gente costuma trabalhar. Sim. Né? Antes disso é muito raro a paciente ter um metabolismo tão ativo assim, tão rápido, que ela volte em 6 meses sem nenhum efeito ainda. E hoje a gente já tá falando de ácido hialurônico sendo visto em ressonância, em ultrassom por, sei lá, 2, 3, 5 anos, né? Ou hidroxapatita, né? Também. Então, a gente sabe que esses efeitos são mais a longo prazo do que se imaginava. Claro que isso é incipiente ainda, precisamos de mais informação até... E pra pepeca a gente não tem nada disso ainda. Começando, né? Daqui a pouco vai ter bastante. Isso. E o que leva, assim, a maioria das mulheres a procurar, chegar no consultório e ter algum, né, digamos, algum probleminha, querer resolver alguma parte na estética íntima? Porque, o marido às vezes reclamou, falou, não, é porque ela realmente não se sente bem. Eu gostaria que essa nunca fosse uma queixa, né? Mas eu sei que existe. Sim, existe. Mas, sim, eu acho que essa percepção de insatisfação com a região genital, seja pelo... O que mais a gente vê é o grande lábio, né? O escurecimento e o aumento do grande lábio. A flacidez e a região clitoriana ainda não são
algo que as mulheres têm olhado tanto, né? Mas o escurecimento e o pequeno lábio hipertrofiado, sem dúvida, e a atrofia, né? A atrofia vulvaginal, então a perda de libido, de lubrificação, por conta da menopausa, geralmente é a queixa mais frequente. E aí a gente tem um arsenal. Sim. Um arsenal de coisas, né? E acontece também, às vezes, a paciente chegou no consultório, mas para uma consulta ginecológica normal, de rotina. E acaba na minha mesa de procedimento. Isso. Que às vezes é assim, né? A gente vai no dermato pra resolver uma manchinha. Ele fala, mas o que tu acha de preencher? Isso, aí até então não me incomodava, mas aí, como ele falou, vai passar a me incomodar. E isso acontece também? Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de finesse nesse aspecto, né? É muito fácil chegar num dermato e ela chegar, vamos preencher aqui o lábio. E tu pensa, precisa? Então pode ser. Eu acho que eu quero ficar meio jolie, né? Outra coisa é de chegar pra paciente e dizer, tua pepeca tá murcha, filha. Vamos levantar, vamos dar um up aí. Não vai rolar, né? Ela nunca mais volta no meu consultório. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que a gente peca muito como gineco é uma perguntinha que falta. Tu estás satisfeita com a tua região de íntima e você tem alguma queixa na sua relação sexual? Bem importante. Básico. É básico. Então, todas as minhas pacientes recebem essa pergunta. Como que tá a relação sexual? Tá tudo bem? Tá. Lubrificação tá boa. Vontade de transar tá legal. Porque tá bem. É porque não quis falar, né? Já pega, né? Existe um tabu. As pacientes não querem dizer que não estão satisfeitas. A gente considera isso uma falha, né? É muito importante isso pra nós, do tipo, a gente se cobra muito nesse aspecto, né? A gente diz, quantas vezes eu tenho que ter relação sexual por semana pra dizer que tá bom? 3? Não, gente, não existe esse número mágico não existe. Existe você ter qualidade. Uma relação sexual por semana muito bem feita, tá ótimo, filha. Vai ser feliz. Entende? Então não é quantidade, é qualidade. E para que se tenha qualidade, a gente precisa estar satisfeita com quem a gente é. Quantos casos que a gente ouve que a mulher só tem relação com a lua Aham. apagada? Por quê? Porque não se sente bem, porque tem vergonha. Porque tem vergonha. Né? Não somente a parte íntima, mas também a minha barriguinha que vai aparecer, a minha celulite, né? A mulher não se sente bem. Não. Quantos casos a gente eu não ouve? uso calça jeans porque eu tenho o capô do Fusca, né? Que a gente falou esses dias aí no Instagram. Ou paciente que não bota biquíni porque fica marcadinho, porque ela tem ali uma entradinha que não é como ela gostaria. Existe vagina perfeita? Existe vulva perfeita? Não existe. A gente teve aí um movimento há um tempo atrás de vagina perfeita, depois veio o Barbie look. Não é assim que funciona, gente. É o que te incomoda. A minha pepeca não me incomoda e eu posso ter um lábio grandinho e tá tudo certo. Mas ela não me incomoda, tá tudo bem. Agora, se te incomoda... Vamos resolver, né? Tem como resolver, né? Tem como resolver. Aí tu vai lá, bota um fio de PDO aqui, injeta não sei o que, não sei o que. Aí fica com a cara linda, maravilhosa, faz uma lipo, levanta as tite lá, bota um silicone e a pepeca fica esquecida, né? Talvez a pessoa faz tudo isso, não sabe o que ainda falta e às vezes o problema tá ali. Às vezes é a pepeca. Né? Não, mas eu já mexi no meu corpo todo e ainda não me sinto feliz e ainda falta alguma coisa. Isso. Muitas vezes tá ali. Exatamente. Né? Por isso que tem que então a dica ajuda, pega o espelhinho. Olha. Se olha. Tu te olha no espelho todos os dias. Todos os dias. Por que não olhar pra pepeca? Não tem por que não olhar pra pepeca. Mas é como falou no início, eu acho que é o tabu mesmo, né? É um tabu. É um tabu enorme. É o maior. É um tabu enorme. E eu sempre gostei muito de falar sobre sexualidade. E eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme de falar sobre sexualidade feminina. Eu brinco, né? O guri com 13 anos, se não foi lá perder a virgindade, não sei o quê. Né? Todo mundo bate palma. A menina, Deus, tem que ser casta. Né? Se foi lá e transou com o menininho na primeira noite,
Já vão Já olhar não torta presta, pra ela, né? é. Já vão olhar torta por quê? Uhum. A gente não pode sentir prazer em ter relação sexual. Então começa aí o problema. Então uma mulher que não se sente à vontade com a sua sexualidade não vai nem pensar que ela tem uma pepeca, que é um órgão que é tão importante quanto qualquer outro. Realmente. Né? Uhum. Então é uma questão de valorização do feminino, É. né? Do ser mulher. E não tô falando em feminista, Não, nada não é disso. disso, né? Né? Não Isso, tem nada a ver não. com isso, porque eu sempre digo, olha só, eu amo fazer uma jantinha pro meu marido e continuo me achando a melhor mulher do mundo. Sim, Né? com toda Mentira, certeza. não me acho isso. Não é tanto? Mas eu acho que tudo vem disso, Não adianta a né? gente querer misturar as coisas, Não, né? Isso. Não. E vem, a mulher realmente ela tem que se conhecer profundamente, né? Pra estar de Uhum. bem consigo mesmo. E aí, quando a gente tá bem, a gente consegue passar isso pro outro. É. Né? É. O nosso parceiro vai estar bem se a gente estiver bem com a gente mesmo. Então, Exatamente. E a independente, relação vai só reproduzir flui. isso. Uhum. Só A tem, relação né? sexual Só vai flui. reproduzir É, isso. com certeza. Vou pegar aqui agora uma perguntinha que fizeram aqui pra gente também. Deixa eu mostrar aqui. Aí. Quando faz um procedimento com laser, ele é muito dolorido? Não é? Porque isso é um tabu também, né? Porque às vezes tu faz aquele laser no rosto pra clareamento, dói, é claro que dói, né? Sim, dói. Então, assim, e esse é feito na mucosa mesmo, né? O laser, né? também, né? A gente tem o laser que a gente pode aplicar de forma externa na Sim. vulva. E esse é um pouquinho mais dolorido, porque a pele sempre sente um pouquinho mais. Mas a mucosa não precisa nem de anestésico. Isso aí, de perguntar se Ele é um precisa. calorzinho. Eu sei porque eu já fiz. Sim. Então eu posso dizer, gente, é super tranquilo. É só um calorzinho ali. E eu vi que tu falou também esses dias no teu Insta que sobre incontinência, né? Escapes de xixi. E eu tenho uma amiga que ela falou que depois do parto, e isso levou ela um bom tempo, deu uma gargalhada mais alta, E já soltou um sai xixizinho, o xixizinho, né? E a parte da estética com certeza auxilia muito isso, né? Muito. Gente, isso eu digo, ninguém merece perder xixi. Isso não é vida. Uhum. Não é vida. E eu tive, por isso que eu digo, caso de Ferreiro Espeto é de pau, Pois né? é. Que foi que eu falei. Gente, eu fiquei, sei lá quantos meses com aquela sensação de tem que ir no banheiro fazer xixi, senão eu vou fazer xixi na calça. E qualquer risadinha, ou eu tava lá malhando, pulando corda e apareceu um pouquinho, tem que ir no banheiro, sai né? Por isso, porque eu tive 2 gestações. E assim, eu não ganhei muito peso nas gestações. Eu malhei horrores na gestação da Alice. E eu acho que independente se é parto normal ou cesárea, Exato, eu fiz fisioterapia pélvica. isso. A Alice não nasceu de parto vaginal, que eu queria muito, mas não consegui. E não consegui, não. Porque eu acho que eu respeitei o meu corpo e o momento da minha filha. Porque essa coisa de não conseguir também é uma coisa muito ruim. Traz um sentimento muito negativo. Eu não concordo. E mesmo assim fiquei incontinente. Por quê? Porque eu tenho colágeno ruim. Uhum. Porque o colágeno da minha uretra ali, da minha região, meu assoalho pélvico, tava precisando de outro estímulo. E eu fiz uma sessão de laser e simplesmente parei de perder urina. Uma sessão. Com uma só sessão. Então, assim, eu saí do consultório, eu disse, tá. Eu não entendi por que o meu consultório não está lotado de puérperas fazendo laser. Porque é tão bom. Mas às vezes é por falta de conhecimento. E por vergonha. Também. Porque é aquela coisa assim, ai meu Deus, tô perdendo urina, que horror. Né? Aí tu remete àquela velhinha. E eu ia dizer, parece a vovó, né? A a vovozinha que perde urina. Não, mas deixa eu contar uma coisa, a vovozinha que perde urina tá lá no meu consultório fazendo laser, né? E por que a gente tá aqui achando que é ruim? E ficando escondendo. Sim, eu até li um artigo esses dias que falava que 20% das mulheres, né? Passam por isso. Por baixo. Por baixo? Isso. Por baixo, porque as estatísticas comum, a gente não consegue conversa. ter. Não fala porque as pessoas pela não vergonha. falam. Exatamente. Então a gente estima que até mais que isso. Pois é pela vergonha, não vai atrás. Não vai. E fica quietinha. E fica ali e vai perdendo urina. Isso. E aí começa com absorvente diário, aí começa com candidíase de repetição, aí começa com infecção urinária de repetição. É uma bola de neve. Por quê? É uma bola de neve. E a gestante, ela tem algum procedimento que ela pode estar fazendo para prevenção?
ou não? Fisioterapia A pélvica. Fisioterapia pélvica, a gente não tem autorização hoje para uso de energias em gestantes e também não tem autorização para uso de injetáveis em gestantes. Puérperas, outro papo, né? Inclusive, por exemplo, toxina botulínica pode ser utilizada, Sim. a gente sabe que não tem evidência, que mas é a gente liberado, tá né? falando de uma substância que não vai ser injetada profundamente. Eu tô falando de subcutâneo, eu tô falando de coisa subderme, superficial. Então, pô, gente, tranquilaço fazendo puerpério, né? Todas Não as tem porquê, tecnologias, né? todas elas. Sim, a minha irmã ganhou o bebê faz 2 meses ainda, eu mandei pra ela, porque durante a gestação só que ela falava assim, olha aqui, ó, tá marcando tudo, não O posso botox, fazer. é, Aí essa botox. semana eu li uma reportagem sobre isso, falando que, né, após o parto pode fazer, eu já encaminhei pra ela, disse, ó, Thaís vendo, assim, eu preciso. Primeira providência. Aham. A Alice nasceu em julho, em Já agosto vai, né? eu tava botocada Aham. toda. Sim. Não tinha uma ruga, não Nada, mexia lisinha. sobrancelha. Abençoada Luana Rocha, entendeu? Que eu cheguei lá, amiga, Maravilhosa. vai. E é um momento que a gente precisa também se cuidar, né? Óbvio, Então, por que não se tá ali disponível? Lá, tu é um TT ambulante, né? Que obriga a criança, tu chega e ela faz assim, ó. É só o que ela quer. Né? Chegou em casa, tá te sentindo plena. Por algum motivo a criança não olha nem na tua cara, só tá assim, ó. Sim. No teu peito, né? Aí tu pensa, tá, eu sou um TT ambulante. É um TT, é isso. Eu não tenho libido nenhum. Eu sou um ser assexuado. Eu não tenho lubrificação. Eu tô gordinha, né? Porque a gente ainda não perdeu Vou todo o peso desganhar. da gestação. Não pode voltar a malhar porque tá com uma cicatriz cesárea. E a criança tiver com um peito ambulante. Ótimo pra Só nossa isso. autoestima isso, né? Mas super bem. Então, assim, pelo menos a cara vai estar parada. Tá ótima. Vai sair vaza leite? Não, tudo certo, né? Que a tudo mãe passa. Aquela coisa assim, ai, como é que tá? Tudo isso, meu Deus. E aqui, deixa eu ver aqui uma outra perguntinha. Agora, não relacionada a essa parte da estética, mas também, né? Acredito que sim. Que fala ali, na nossa pepeca ela fica muito mais vulnerável no verão. É verdade isso? É muito verdade, né? A gente tem, primeiro, calor, umidade Sim. e os hábitos que a gente adquire durante o verão, né? Eu sempre digo, gente, nós estamos falando de um buraquinho escurinho e quentinho. A casinha perfeita. Perfeita. E a gente vai ter bichinhos ali, tá tudo certo, eles têm que viver em harmonia. Só que tem alguns hábitos que a gente adquire que fazem a gente ter um desbalanço dessa harmonia e aí prolifera um mais que o outro e a gente tem coceira ou a gente tem o corrimento com mau cheiro, né? Então, sim, banho de mar, ficar com o biquíni molhado, o calor, né, o abafamento da região genital, isso tudo vai proporcionar uma suscetibilidade maior a questões relacionadas à alteração de flora vaginal, mas também, por exemplo, escurecimento, né, porque a gente tem mais atrito, relacionado, né, então tem associação sim, o verão deixa a gente mais suscetível, por isso que esses procedimentos são mais indicados da gente fazer no inverno, né, porque a gente consegue, bota um pijaminha folgadinho, vai dormir sem calcinha. Né? É uma outra pergunta que tem. É mito ou é verdade que é bom a mulher verdade. dormir sem calcinha? É total verdade. É verdade. Não é mito. Fica mais arejado, é isso? Sim, tudo que areja, né? Oxigênio faz bem. Sim. É o que eu sempre digo, olha, é verdade. Conseguir é outro papo. É difícil. Né? Porque eu sou uma que não consigo dormir sem calcinha, não consigo. Mas assim, tem dias, quando tá um pouquinho mais, que eu vejo que tá com um pouquinho mais umidade, eu faço um esforcinho e fico sem. Mas todos os dias eu sei que é super difícil para algumas mulheres. Mas as mulheres que se acostumam dizem que depois que se acostumou, nem gosta de usar calcinha de noite, né? Gosta de ficar sem mesmo. Agora, se tiver que preferir alguma outra, né? Não consigo ficar sem calcinha. Então, bota a calcinha da vovó de algodão. Uma mais larguinha de algodãozinho. O marido não vai ficar muito feliz. Super estimulante, né? A gente acabou de falar de libido e autoestima e eu tô dizendo, não, tem a calcinha da vovó.
Aquela bem velhinha, assim. Não, mas tem opções, né, gente? Tem. Não precisa. Tem, hoje em dia o que mais tem opção pra isso. Na parte de candidíase recorrente, né? A gente vê muito isso hoje também. Não, é relacionado ao corre-corre do dia a dia da mulher, assim, também? Também. Tudo isso? Então, a gente tem várias coisas que a gente pode associar a candidíase de repetição, né? Hábitos alimentares é um deles. As pacientes que têm pacientes com alergias alimentares, gente. Então, hoje isso tá super em voga. A disbiose intestinal e as pacientes com alguma alteração alimentar estão mais suscetíveis à disbiose. Então, intolerância à lactose, doença celíaca, a síndrome do intestino irritável, a gente sabe que essas pacientes têm uma suscetibilidade maior a ter translocações bacterianas e etc. E hoje a gente enxerga o nosso intestino, as bactérias intestinais, como uma forma de autoimunidade muito significativa. E a gente não tá falando só de prevenir da gripe. Não. Eu tô falando de prevenir de proliferação bacteriana, de proliferação fúngica. Então, lá no intestino, eu tô produzindo uma sinalização que lá na minha pepeca vai ser Cândida fica quietinha, Gardnerella fica quietinha. Lá na urina tá dizendo Escherichia coli fica no teu lugar. E hoje a gente tem evidência disso. A gente manipula muito na farmácia o Feminicare, que é um pool de probióticos, né, específico para a região feminina, né, para cuidar da região íntima. Então, e pode ser utilizado assim em várias fases da vida da mulher. Então, assim, é excelente porque é um pool bem específico, né? São várias cepas específicas que vão estar ali cuidando voltado para a microbiota toda vaginal ali, para cuidar mesmo. Então, a gente tem esse aspecto que hoje eu vejo como um dos mais importantes. Então, a primeira pergunta, a paciente vem para mim e diz, eu tenho candidíase de repetição, eu pergunto, tu tem alergia alimentar? Não. É a primeira pergunta que eu faço. E a maioria, eu tenho intolerância à lactose, eu sou celíaca, ou tá com então, assim, o organismo inflamado. Primeira coisa é tratar esse intestino. Né? Mas, claro, outros hábitos de vida, né? O consumo exagerado de carboidratos complexos, a atividade física irregular. A atividade física é uma coisa que melhora a nossa autoimunidade, a gente sabe disso. A questão do uso de protetores diários, isso aí é um não para quem tem candidíase de repetição. Então, hoje a gente tem aí até os absorventes no momento da menstruação. Vamos optar por um coletor menstrual, um absorvente íntimo, que também não é o melhor, mas um coletor menstrual é legal, ele tem uma pegada diferente. Que mais? Aqueles sabonetes íntimos. Boa pergunta. É indicado o uso diário? Então, ou não? Isso é uma questão bem particular, assim. Uma coisa é tu chegar lá no supermercado e tu pegar um sabonete íntimo que te diz, isso é próprio pra tua pepeca. Você tá gastando dinheiro, rasgando dinheiro, jogando fora, tá? Não estou dizendo que a gente formular algo como a gente já fez não seja válido. Mas se tu não tem não fui no ginecologista não me deu uma formulação específica que a gente utiliza lá, melaleuca, vários ativos, né? Foram bem específicos. Exatamente, ele foi pensado nisso. Se não tem isso, pega um sabonete neutro, sabonete de coco. Não vai gastar dinheiro com íntimos do não sei o que, do não sei o que lá. Não precisa. Agora, para pacientes que já têm alguma questão, né? Tipo, tem ali um líquen, tem uma doença inflamatória, costuma ter fissura. Bom, então a gente vai trabalhar com uma higiene diferente, focada num perfil mais anti-inflamatório, com pH controlado. Coisas bem específicas. Agora, no dia a dia... Não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Sim. Tanto é que as nossas pacientes, no pós de procedimentos, elas recebem um sabonete específico para utilização durante a recuperação,
que todas elas amam e depois vão lá na Revigora e comprar mais. Fazer mais, A gente faz vários produtos para a clínica da doutora, né? Onde a doutora clínica Nami, né? Pra íntima Regenere também. Isso. Então, as pacientes voltam sempre, né? Pra usar porque assim, gostam. Ai, doutora, aquele meu sabonetinho acabou. Pode ir lá na Revigora, diz que é a fórmula da íntima, vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Então, uma outra questão que vieram perguntar pra gente também é com relação a fazer o xixi depois da relação sexual. Ai, abençoada, amo. Então, Faça. Aí tem gente que diz assim, mas por que não é o mesmo canal? Então, Vou queria explicar. que explicasse Vou isso. explicar, gente. Então, assim, não é o mesmo canal, mas diferente do homem, o canal que a gente usa pra fazer xixi e o canal, o buiaquinho onde entra o pênis, eles são muito próximos e a nossa uretra é muito pequenininha. Uretra é o canalzinho por onde sai o xixi, né? Como a nossa uretra é muito curtinha e os nossos bichinhos estão em contato, com o atrito da relação sexual, a gente facilita a entrada desses bichinhos lá para dentro do nosso canal vaginal, do nosso canal uretral, da nossa uretra. E esses bichinhos vão lá pra bexiga e fazem incontinência, infecção urinária, que é a cistite do namorado, né? Que a gente costuma falar. Então, sim, isso é real, porque no momento que tu faz xixi, o jato de urina vai empurrar esses bichinhos lá pra fora de novo, né? Que é pra onde eles têm que ir. Sem contar que, assim, a gente tem também a região perianal, que tá muito próxima ali. Então, são 3 buraquinhos muito pertinhos um do outro. E a nossa região perianal, ela é colonizada por outras bactérias que, se chegarem lá dentro da uretra, ferrou, né? Então, a urina deve ser estéril, ou seja, não conter bichinhos. Só que ela tá muito próxima de locais com muitos bichinhos. Então, no momento que a gente tem uma relação sexual, a gente fazer uma higiene pós-relação e urinar pós-relação evita que esses outros bichinhos cheguem lá. Exatamente. Então, é isso aí. Deixa eu ver. Após o parto, né? Um parto cesárea, por exemplo. Ela pode ter um parto normal depois? Famoso VBAC. VBAC? Isso, porque às vezes, eu tive cesárea, vou ter que ter cesárea o resto da vida. Não precisa. Não, isso não é uma... E hoje, a gente tem aí, saiu recentemente, que eu digo que caiu os butiá do bolso de todo mundo, né? Que eu, como uma boa gaúcha, quando li aquele artigo, aquela meta-análise, fiquei... Mas eu aprendi diferente. Como assim? Muda tanto? Então, hoje a gente já tá falando de parto vaginal pós 3 cesáreas prévias, tá? Com bem menos risco do que se sabia até pouco tempo atrás. Claro que dá um pouquinho de palpitação no obstetra, né? A gente fica um pouco nervoso com isso. Mas pode, tá? Pode ter parto normal depois de cesárea. A gente tem alguns riscos associados ao parto vaginal depois da cesárea, depois da segunda cesárea um pouquinho mais, depois da terceira cesárea um pouquinho mais. Mas que tipo de riscos? Um deles porque toda vez que a gente faz uma cesárea, a gente corta o útero. O útero é um músculo. Músculo não regenera 100%. Fica aquela cicatriz ali. Então, no momento que tu entra em trabalho de parto, depois, com aquele útero, com aquela cicatriz se torna um local suscetível a romper. Então, esse é o grande problema de ter um trabalho de parto após uma cicatriz de útero. É romper o útero, né? O que é o desfecho pior que a gente tem. O corte é feito sempre no mesmo local? Nem sempre. Nem sempre. Porque tipo, na segunda cesárea ou na terceira cesárea? A gente não enxerga. Não tem como ver. Não tem como ver. Então, vou fazer exato. Não tem como saber. Então, às vezes, esse útero fica com 3. Né? 3 locais de suscetibilidade para ruptura. Então, a gente se preocupa muito com isso. Mas, desde que a gente consiga ter uma assistência boa e um grau de intervenção pequeno, né? Então, assim, o paciente entrou em trabalho de parto espontâneo, tá indo super bem,
não tá precisando de ocitocina, disso, de aquilo outro, vai dar bom. Agora, se a gente começa a ter que fazer isso, aquilo outro, bom, daí já começa a complicar, né? Aí começa a complicar, a gente começa a agregar risco, porque mesmo numa paciente primigesta que está em trabalho de parto e que eu começo a fazer intervenção que talvez não tenha tanta indicação assim, eu tô aumentando o risco de laceração de períneo, de rotura uterina, de sofrimento fetal. Então, isso é válido também nesse caso e com muito mais força. Sim. Né? Então, pode ter parto vaginal depois de cesárea? Pode. Mas escolha bem o profissional que vai te auxiliar nesse momento. Sempre muito importante isso, né? Ter confiança em quem vai te conduzir, né? Então era isso, doutora. Quero te agradecer. Foi um prazer. Quando é que a gente volta? Semana que vem? Vamos voltar semana que vem. Falar de outra coisa. Tão bom. Eu acho que a gente conseguiu, né, passar para as meninas que vão estar, né, aqui escutando, assistindo o nosso pod. Ótimo. E foi bem esclarecedor. Adorei mesmo. Pode me chamar que eu venho. Sempre vamos pegar um outro tema, né? Para conversar um pouquinho mais. Vamos. Abrir uma caixinha lá pra gente responder dúvidas da galera. Com certeza, isso. E quero pedir também para falar as clínicas que você atende, deixar o teu contato também, né? Hoje eu tenho o meu espaço, né? O NAMI, @NAMI, Apoio Materno Infantil, que é uma clínica multiprofissional hoje, né? Graças a Deus, a gente sempre idealizou assim. Então temos obstetrícia, temos pediatria, temos neuropediatria, temos psiquiatria, psicologia. Em breve a gente vai ampliar aí, eventualmente, para físio e a parte de amamentação. A gente está buscando aí um espaço novo também. Estamos ampliando o nosso espaço, né? Já caiu na boca do povo. Bem maravilhoso! Sim, a gente ampliou o nosso espaço. Não estamos, não fizemos uma mudança em definitiva ainda, né? Foi apenas parte da equipe, porque o nosso espaço da ginecologia e da pediatria está sendo reformulado e com muito cuidado e apreço aí para as nossas pacientes. E é lá que eu atendo, basicamente, né? Atuo no São José, mas como plantonista e como obstetra e faço cirurgias lá, então não, né? Só eventualmente. E sou professora do NESC também, né? Não me procurem nas clínicas integradas. Direto desse, doutora, te achei aqui. Tô aqui. Achou. Não, tô brincando. Todos os meus pacientes são bem-vindos. E é isso. Te agradeço. Minha casa. Mais uma vez, né? A Revigora está sempre de portas abertas. Sempre. Né? Mais eventos juntos. Vamos. Tão bom. A gente tá no forninho aí com um evento bem legal. Depois vamos discutir. Vamos conversar sobre isso. Vem coisa legal por aí. É isso então. Quero agradecer a todos. Convidar vocês para se inscrever no nosso canal, Farmácia Revigora no YouTube. Conhecer a nossa página no Instagram, que tem sempre várias novidades. Muito obrigada.